Em pleno estuário do Rio Douro, muito próximo da sua foz, aqui na margem esquerda, encontramos naquela que é uma histórica e relevante comunidade pescatória, a da Afurada. Curioso topónimo este, Afurada. Em rigor, não há ainda uma explicação definitiva para a origem deste nome. Há algumas teorias, hipóteses, algumas de sabor um pouco mais popular, outras mais eruditas. Uma delas é que neste estuário, que até aos inícios do século XX era caracterizado por um grande conjunto de baixios e rochedos, muitos dos quais afloravam acima da superfície das águas, havia um penedo que era furado, era a pedra furada, diz a tradição, e daí a furada. Há também quem advogue que nesta baía, a Baía de Sampaio, desde épocas muito antigas, e de facto do ponto de vista histórico, temos documentos que o comprovam desde a Idade Média, que vamos assistindo aqui à fixação sazonal, apenas durante algum tempo por ano, de pescadores que, e agora a explicação, arrendavam aqui este terreno, afuravam, e de ser uma terra afurada, teria resultado este topónimo. Bom, independentemente das explicações, certo é que temos aqui algo de comum. A presença dos pescadores nestas águas. Uma longa e relevante história que é salvaguardada num espaço de memória, num espaço museológico. O Centro Interpretativo do Património da Afurada. Vamos conhecê-lo. E já no interior do Centro Interpretativo, vimos ao encontro do seu coordenador, o arquiteto Francisco Saraiva. Vamos começar no início. Quando é que surge o Centro Interpretativo? Quem é que está por trás dele? Quem tutela? O Centro Interpretativo foi inaugurado em 2013 e foi, portanto, uma parceria entre o Parque Biológico de Gaia e a APDL, que é a proprietária do espaço, e, portanto, desenvolveu-se um projeto e fez a recuperação do edifício. O que era este edifício? Estes edifícios eram uns aprestos que já centenários, que já estavam aqui há muitos anos, com um formato similar àquele que temos hoje, que eram utilizados exatamente para guardar os aprestos marítimos. Havia aqui locais onde se tingiam as redes, portanto havia toda uma ligação muito próxima ao mar. O projeto é de quem? O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Sérgio Fernandes e pelo arquiteto Alexandre Alves Costa, do Ateliê 15, que desenvolveram o projeto, pronto, respeitando a pré-existência, que é um espaço que depois tem as mais diferentes exposições, mas sempre direcionadas para o lugar da Afurada. Podemos fazer uma visita? Claro que sim. Então, desde logo aqui na entrada existe aqui umas curiosas vitrines com peças que eu sei que resulta de um apelo vosso ao envolvimento da comunidade. Exatamente. O objetivo sempre foi recolhermos o máximo de peças da comunidade, porque no fundo cada peça conta uma história. E é um bocadinho seguindo esse mote que temos vindo a incentivar as pessoas a deixarem-nos um bocadinho da sua história familiar aqui no museu. Toda a junta faz a história da comunidade, não é? Evidente. E torna-se extremamente interessante também ver que depois as pessoas trazem os familiares e os amigos, muitos deles até que estão imigrados, e vêm aqui mostrar com orgulho as peças que eram do avô, as peças que o pai utilizava na pesca. Portanto, é uma ligação muito rica e muito forte com a comunidade. Eu ia mesmo dizer, conseguem criar aqui com este espaço museológico um espaço de afetos, não é? Da relação das pessoas com a sua história. E é fundamental porque, no fundo, a Afurada é um espaço de afetos também. Contrariamente àquilo que nós assistimos agora nas periferias das cidades, a Afurada ainda se mantém como um daqueles polos resistentes, digamos assim, em que as pessoas conseguem caminhar na rua, encontrar os amigos, portanto a comunidade vive muito no espaço público. Isto tem razões históricas, não só porque muitas pessoas eram familiares, mas também porque as casas eram muito pequeninas, então as pessoas faziam parte da sua vida no exterior. E portanto há um histórico
de relacionamento na rua. E uma identidade muito própria, Sim. que acaba por se refletir aqui nestes vários núcleos. E que núcleos é que temos aqui? A exposição está dividida em diferentes núcleos. O primeiro fala da origem da Aforada, não só do estuário, como depois também as várias etapas históricas que fizeram com que a Aforada chegasse àquilo que é hoje. Depois temos também o núcleo da vida, em que fala do o que é a vida em terra, porque os pescadores também têm o tempo de espera, não é? Antes de ir para o mar, e com isso empregam a reparação das redes, etc. Temos também um espaço em que se fala de outras situações que ocorrem na terra, que é a festa de São Pedro, que é fundamental para, no fundo, é o grande momento de escape de toda a população. Tínhamos que essa componente religiosa, simbólica também. Exatamente. E que é tão marcante. Muito marcante, extremamente importante. Há também um espaço dedicado às mulheres, não é? Sim, a mulher tem um papel extremamente importante e, portanto, tem um módulo dedicado só a ela, uma vez que ela é a base da economia familiar, e isso também relacionado com o núcleo do homem, porque o homem também tem um núcleo dedicado exatamente porque o homem, geralmente quando se pensa na pesca, pensa-se no homem, mas há esta dualidade entre o homem e a mulher. E, portanto, há também, além da pesca local, há também a pesca do bacalhau, em que os homens da Aforada também participaram, e, portanto, era um período de ausência, portanto, e uma pesca extremamente dura para os homens e para toda a gente, para quem participou nessa... O centro também apresenta aqui uma fantástica coleção de conchas. Sim, temos a exposição Marciana Zoaga, que recuperou peças da coleção Marciana Zoaga, que estão no Solar Condes Rezende, e que foram trazidas para aqui para poderem ser expostas e apresentadas ao público. E, portanto, tivemos a ajuda de um malacólogo que estudou as peças e que as categorizou portanto, descobrimos aspectos extremamente interessantes, como o facto de termos aqui peças de praticamente todo o mundo, que acreditamos que tenha a ver com o facto de Marciana Zoaga ser portanto, chefe de uma estação de comboios e, portanto, ter uma facilidade de comunicação com as antigas colónias e com outros países, e por isso temos representadas peças de praticamente todo o mundo. O que é interessante porque descobrimos isso a partir do momento em que estudamos as espécies que só ocorrem em determinados locais, porque havia poucos registros da proveniência das peças. Depois há uma outra sala, tal como aqui na entrada, com doações da comunidade, não é? Sim. E há espaços para exposições temporárias? Igualmente? Sim. As exposições temporárias é um espaço que nós utilizamos como um espaço de multifunções, porque aqui ocorrem todo tipo de eventos, não só lançamentos de livros, exposições de fotografia, de pintura, fados, já aconteceram espetáculos de fados e outras atividades com a comunidade, projeção de filmes, etc. Portanto, e é um espaço que nós gostamos de manter e de abrir também à comunidade para que o museu possa também abrir-se e permitir que a comunidade participe. Principalmente na altura do São Pedro, em que os andores, alguns dos andores são enfeitados aqui nesta sala, o que torna muito interessante todo o movimento que faz e que traz, de facto, as pessoas também para o museu, por uma razão religiosa, mas que acabam por estar envolvidos em toda esta história. E por falar em envolvimento da comunidade, eu sei que esta peça lhe é particularmente querida, não é? Sim, a Varina da Aforada é uma peça muito interessante porque, na verdade, existiam dois tipos de embarcações aqui na Aforada, que eram as bateiras e as caícas. Haviam outros tipos, mas estas talvez as mais representativas. E, de facto, o que acontece é que ao longo dos anos foi-se perdendo as características originais das caícas. E então, junto com dois moradores aqui da Aforada, que têm muito gosto e só provam a generosidade deste povo, quiseram oferecer um trabalho aqui ao museu. E então, o museu comprou a madeira e foram eles que construíram a caíca. A caíca. Portanto, essencialmente, um homem, o Carlos Marques, construiu praticamente a caíca sozinho. Ainda fomos tirar os moldes ali aqui ao cais, tirar os moldes das cavernas, para podermos ter a caíca
o mais próxima da versão original, e porque o que acontece é que ao longo dos tempos foram sendo adicionados motores, foram sendo adicionadas outras características que saíam um bocadinho daquilo que era a caica tradicional. E portanto recuperou-se e hoje esta é a última caica que existe tradicional aqui da Aforada. A dimensão feminina é incontornável na definição da identidade do património da Aforada e por isso o Centro Interpretativo dedica toda uma área à presença e ao incontornável papel das mulheres. E é aqui que vimos ao encontro com Dona Maria da Glória Rebelo, ela é conhecida como a Dona Lola. Dona Lola nasceu aqui na Aforada? Sim, senhora. É filha de pescadores? Filha de pescador, filhas de pai pescador, avós pescador, toda a minha família era toda pescadora. Por isso, o conhecimento do peixe era algo que se sabe desde pequenina, não é? Eu comecei a trabalhar em peixe desde os 11 anos. Fui para o mercado da Boa Vista. O Bom Sucesso? O Bom Sucesso. E como é que ia para lá, aos 11 ia anos? Ia na ponte, eu subia ao elevador, ia a pé, por ali fora, e eu não só ia, só eu, íamos mais. Antigamente nós tínhamos que trabalhar novinhas para nossas mães poderem nos sustentar. Diga uma coisa, e antes da ponte como é que se passava para o... Era caico. Um caico? Era um caico. Era um caiquinho assim, destes, e eram os caiqueiros. E faziam... Eram 3 ou 4 caicos e faziam a travessia de lá para cá e de cá para lá. A minha mãe, aos 12, queria que eu deixasse o mercado para ir com a canastra. E com a canastra onde? Andar pela rua a vender? E a minha patroa disse à minha mãe que eu era muito pequenina para andar com a canastra. E ela disse, Dona Olívia, mas eu preciso de carabate com a canastra porque eu preciso. E então fizeram o contrato de estar no mercado até às 9h30, na hora que abria às 7, até às 9h30, e a minha mãe depois trazia uma canastra de matosinhos com peixe e eu ia por as ruas do Porto vender. E andava com estas canastras à cabeça? Com estas canastras e uma cesta de palha no braço. Uma cesta de palha no braço, com peixe também. Mas as canastras levavam muito peixe, a gente botava trouxas de plástico em cima, umas por baixo, outras por cima. E depois, quando eu estava no mercado de Ferreira Borges, eu já não vinha ao caico a Massareiros. Eu vinha a pé à Pontão Luís. E chegava ali à Ribeira, tinha um homem que fazia iscas. E eu comprava uma isquinha por uma coroa e uma coroa de cima. E já vinha a comer. Mas era uma vida muito dura, não é? Muito dura. Para mim foi muito duro. Muito duro. De tamancos... Às vezes descalço. Às vezes descalço. Eu não estava habituada a andar calçada aqui. Eu no Porto tinha que andar calçada. Pois, porque as autoridades montavam, não é? E depois eu tirava o calçado. Uma vez eu fui altoada. Pois. Eu ia com um pé calçado e um pé descalço. E o guarda vinha de longe ali na alfândega. Vinha de longe, vinha da alfândega, vinha para cá e já trazia uma tia minha altoada para vir para a esquadra. E ele responde para mim, ó Paxirinha, anda comigo. Aonde? Eu venho calçada. Eu só trazia um calçado. Eu tenho um pico neste pé. Mas nada me valeu, eu tive que ir para a esquadra. A empregada da esquadra foi chamar a minha mãe. Eu era rapariguita. Ó senhora Carolina, lá veio a minha mãe. Diz a minha mãe, ó desgraçada, tu que fizeste? Fiz nada, trazia um pico no pé, tinha que vir com o chinelo. Foi altoada 4.500. Dona Glória, agora olhando para aqui para este museu, vendo estas peças, o que é que sente ao ver estas? Olha, sinto saudades. Apesar de ter sido uma vida dura. Apesar de ser uma vida dura, eu sinto muitas saudades. E diga uma coisa, as raparigas da sua idade, algumas foram peixeiras, Peixeiras, muitas foram peixeiras. Mas havia também muitas que trabalhavam na conserva, não é? Mas eu nunca andei na conserva. Mas eram muitas moças que trabalhavam muitas raparigas nossas da minha idade andavam na conserva, mas eu nunca fui conserveira. Nunca fui. Foi sempre a minha vida, foi sempre este itinerário que eu estou a contar. Sempre. E depois tinha outro itinerário.
Janeiro, fevereiro, março e abril havia camarão da costa. Vinha camarão da Aguda, vinha camarão de Fão, vinha camarão da Viana, vinha camarão da Aforada. Mas eu sei que também, por esta altura, É. também há aqui uma outra coisa que se captura no rio e que sei que é uma especialista, não é? É. Que é a lampreia. É lampreia também. Agora, neste tempo, é lampreia. Bem, Neste tempo, é lampreia. Depois eu trabalhava nessa fábrica de camarão. Comecei a trabalhar aos 12 anos até aos 54. este é um dos núcleos, como todos os outros restos, interessantes deste Centro Interpretativo do Património da Aforada, dedicado às embarcações que de diferentes formas se cruzam e marcam esta povoação. Mas é um núcleo constituído por miniaturas. Diferentes barcos, desde as embarcações tradicionais de pesca, já ligada à pesca industrial, também à pesca do bacalhau e até o tipo de embarcações de marinha mercante, ou tradicionais aqui do Douro, desde o Rebelo até as embarcações que fazem a ligação entre as duas margens. Barcos relacionados com a Aforada, miniaturas produzidas por pescadores e antigos pescadores. E entre eles temos aqui, e por isso íamos à conversa com António Ferreirinha, o mestre Ferreirinha, enfim, uma longa vida dedicada à pesca, desde muito novo. Desde a idade dos 12. Desde os 12. E que, enfim, nesta comunidade tem outras fortes ligações, foi durante muito tempo responsável pela Comissão de Festas aqui ao São Pedro da Aforada. Mas, mestre, entre os barcos que aqui estão, e alguns deles feitos por si, consegue-nos contar a sua história enquanto pescador? Sim, sim. E então? Comecei a pescar, a ir para o mar, acabei o curso de escola de pesca com 12 anos e fui para o mar para a pesca da Fanec, neste tipo de embarcação. Quantos homens é que levavam estes barcos? Essa embarcação levavam 3 a 4 pescadores e 2 moços, 2 linheiros, rapazes novos como eu, na altura de 12, 13 anos. Éramos os linheiros. Os outros tripulantes eram os pescadores que oferiam o fruto que pescassem na faina. E os moços, como os miúdos que iam como o mestre? O fruto que eu oferia da pesca era o que eu pescasse à linha, eu e o outro moço juntamente comigo. E depois desta embarcação passou para Depois desta embarcação, com 14 anos, fui para moço de pesca nesta embarcação, que era uma traineira, naquele tempo era a nafta, aqueles óleos pesados. As gasolineiras. Houve a carvão e houve a lenha. Este era a nafta. A nafta. E chamava-se Ibéria, era isso? Chamava-se Ibéria primeiro. Isto aqui já é uma coisa mais industrial, não é? Andei neste tipo de embarcação e depois já tinha uma certa idade, foi feita uma embarcação nova, moderna, com motor a gasóleo. Oh, mestre, diga uma coisa. Esta já ia muito mais para o largo, não é? Sim, já se pescava muito longe da costa. Pescava-se onde se encontrasse a sardinha. Claro. Ou o carapau, ou cavala, por exemplo. E aqui já não são só 4 ou 5 tripulantes. Acompanha aqui quantos homens é que... Nesta altura já se trabalhava com 35, 36, 37 homens. E descarregavam aqui na Aforada? Ou... Descarregávamos em Leixões, em Matosinhos. Era a lota mais importante, não é? Mais procurada e com mais dimensão para a descarga do peixe. Porque na altura dessa embarcação haviam 70, 80, ou 50, ou 60 embarcações iguais. Claro. Leixões era o maior porto sardinheiro do mundo e mais de lado nenhum se descarregava tanta sardinha como em Leixões. Era o porto de pesca com mais capacidade de descarga de sardinha, era em Matosinhos. Era a lota de Matosinhos. Mas entretanto o mestre foi crescendo e eu acho que ia sonhando em ter os seus próprios barcos, não era? Claro. Trabalhei com o mestre desta embarcação, que trabalhou nesta embarcação, trabalhei com ele 16 ou 17 anos. Desde os 14 anos até ser tripulante e contramestre
dessa mesma embarcação. E aí quanto é que oferias já? Como é que era o pagamento? Tripulante, de moço ganhava-se metade de um tripulante, era meia parte, que se chamava. De pescador ganhava-se uma parte como um tripulante, já ganhava, mas isso era só a partir dos 18, 19, 20 anos. Mas depois não descansou enquanto não teve o seu barco, não é? Claro, depois trabalhámos num barco diferente deste, que este era, chamava-se a nafta, a fogo, e trabalhámos num Ibéria com o mesmo nome, mas a diesel, a gasóleo. Nesse barco trabalhei 17 ou 18 anos, depois fui para mestre de outro barco do mesmo tipo deste, ou deste, por exemplo. Fui mestre 6 anos, 7 anos ou 8 anos e comprei uma embarcação para mim. Aliás, essa embarcação foi comprada, foi feita uma sociedade, eu e mais dois, que era o mestre desta embarcação e um irmão, que era o mestre Zé Catarino e o mestre Ricardo Catarino. Fizemos uma sociedade, os Unidos da Aforada, numa embarcação de 8 metros, 7 metros, 8 metros. Depois, passado um ano ou dois, eles não quiseram a sociedade, eu fiquei então com a embarcação só para mim. Depois dessa embarcação, fiz uma melhor, com 12 metros, que chamava-se Balbina Maria, que era o nome de uma filha minha. Depois dessa embarcação de 12 metros, quis sempre andar para a frente, fiz uma de 18 metros, que já se chamava Segredos do Mar, tinha o mesmo nome. Não era este, não era este. Não era este. E depois então é que fiz este, em 89. Em 89 é que fiz este, maior com 21 metros. Já era outra embarcação com mais poder. O Centro Interpretativo do Património da Aforada tem vindo a crescer muito com o contributo da própria comunidade, que vai depositando, doando peças de grande valor histórico e patrimonial. Alguns são evidentes, outros, por vezes, parecem peças relativamente simples e, no entanto, encerram em si uma enorme tradição e uma grande sabedoria popular. É o caso, por exemplo, desta peça, que nos parece um simples prumo, uma peça de ferro pesada com um extenso cabo e que era uma sonda tradicional. Percebemos perfeitamente como ela funcionava. Era enviado este peso em direção ao fundo marinho e, pela extensão da corda usada, sabia-se a que profundidade se encontrava. Mas há aqui uma outra curiosa sabedoria. É que, afinal, esta peça, no seu interior, é oca. E, na cavidade, era colocada matérias como, por exemplo, o sabão ou o alcatrão, que permitiam que o fundo do mar ficasse colado a esta peça. E quando ela era içada, percebiam assim os pescadores se estavam perante uma zona do mar em que o fundo era rochoso ou então de areia. E isso, obviamente, iria condicionar o tipo de espécies que aí estariam presentes. Enfim, esta sabedoria popular tradicional de que é feito também este espaço museológico. E também por isso, este é um museu que importa conhecer.